Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial e também iremos falar sobre novas fontes de energia e novas máquinas. Então, a gente vai falar muito sobre as invenções nessa aula de hoje, como também dos inventores, tá? Abram aí a página 146, por favor. Vamos lá. A Inglaterra tinha matéria-prima em abundância para a produção de tecidos, devido às grandes plantações de algodão nas colônias do sul da América do Norte. Vocês lembram que a Inglaterra fez um acordo, né, com Portugal, o Tratado de Methuen, no qual também ficou conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal concedia vinho à Inglaterra e a Inglaterra, por sua vez, fornecia produtos têxteis, né, para Portugal. Ela disponibilizava para Portugal, a Inglaterra disponibilizava para Portugal produtos têxteis, porque elas tinham em seu território uma grande plantação de algodão. Com isso, os investimentos na indústria têxtil tornaram-se prioritários e, consequentemente, novas máquinas e métodos eficientes de produção foram inventados. A indústria têxtil foi a pioneira e suas invenções surgiram quase sequencialmente. A seguir são apresentados os principais inventores e os avanços tecnológicos trazidos pelas suas criações às fábricas de tecido do século XVIII. Tá? Aí vocês podem ver várias fotinhas, 5 fotos do desenvolvimento tecnológico da indústria têxtil, né? Que foi o ramo, foi a área que foi pioneira nessas invenções. Por que, tia Luciana, que foi esse ramo têxtil? Porque exatamente a Inglaterra tinha grande produção de algodão e resolveram investir nessa área, tá? Inventando novos métodos para que a produção do algodão, para que a produção de tecido, de pano, ela fosse mais eficiente, tá? Essa primeira fotinha aí é a lançadeira impulsionada. Ela foi criada por John Kane em 1735 e ela possibilitava ao tecelão do tear manual duplicar a produção e, consequentemente, os lucros, tá? Quero deixar claro que ainda estamos falando em manufatura, tá? O que é isso, tia Luciana? Ainda estamos falando do trabalho manual, tá? Ainda não havia as fábricas em si, mas o processo de industrialização, tá? Da Revolução Industrial já estava se desenvolvendo, tá? Por quê, tia Luciana? Porque as novas técnicas para que a produção ela fosse mais eficiente já estava a caminho. Tanto é que vocês podem ver aí essas invenções, tá? Então, essas invenções aqui que a gente vai ver a seguir, elas são invenções que tornaram mais eficiente o trabalho manual, tá? Que essas máquinas elas são movidas a agentes, no caso, agentes são pessoas, ou então por agentes naturais, movidas por água, tá?
por forças naturais, tá? Beleza? Essa segunda imagem aí, que tem uma mulher e um rodão, é a spin gen. É um tipo de fiadeira múltipla manual. Foi criada por James Hargreaves em 1767. Gravura do século XIX de uma spin drain. Tá? Aí, ao lado, nós temos uma máquina inventada por Richard Ackworth. Desculpe a pronúncia, tá? Criou uma máquina que dava ao fio a necessária torcedura, possibilitando seu emprego tanto para trama quanto para teia. Ele inventou ainda um método de desembaraçar os fios usando uma máquina, inicialmente movida a água e depois a vapor, tá? É aquilo que a tia falou, algumas usam de força bruta, né, para ser colocada em atividade. Outros utilizam forças naturais, como a água, o vapor, tá bom? Aqui embaixo, em preto e branco, temos uma máquina que propiciava ao operário o controle dos fios, os quais, com a força da água, ficavam resistentes mais rapidamente, inventada por Samuel Crompton, tá? Essa máquina aí é chamada de mula, certo? E por último, mas não menos importante, temos o tear mecânico, criado também por Edmund Cartwright. Em 1785, ele adaptou a máquina de tear, que utilizava a força de animais e da água, a energia a vapor. Essa tecnologia foi aplicada em navios e locomotivas. Como vocês podem ver aí, são tecnologias que depois foram replicadas na indústria, tá? Então, por isso, a gente pode falar que aí já era o início da Revolução Industrial, tá bom? O desenvolvimento tecnológico aí já estava em ênfase. Vamos dar sequência. E aqui, tá? Nesse tema, nessa temática, nós iremos falar de outras fontes de energia, tá? Outras máquinas. Por exemplo, em 1710, Thomas Newcomen inventou uma rudimentar máquina a vapor. Em 782, o escocês James Watt nela implementou uma série de inovações e obteve mais rendimento, o que possibilitou o seu uso em larga escala nos estabelecimentos industriais da época. Aqui a gente pode ver que houve a invenção de uma máquina, né, a máquina a vapor. Anos depois veio outra pessoa, né, implementou neles uma série de tecnologias, de inovações, o que fez com que aquela máquina ela fosse aperfeiçoada, né, e a produtividade dela fosse aumentada significativamente. Na Inglaterra do século XVI, o minério de ferro era transportado em vagões presos a trilhos e puxados por cavalo. A invenção da máquina a vapor possibilitou sua aplicação no transporte ferroviário. Aqui a gente já pode ver aqui, né, a invenção de transporte de ferrovias. Entre 1804 e 1823 surgiram várias locomotivas, tá? O modelo inventado por George Stephenson foi considerado superior a todos. Na metalurgia, em 1784, o inglês Henry Cort inventou o sistema de pudlagem, que consistia em injetar ar no ferro fundido, transformando em ferro maleável. Assim, houve barateamento e melhoria
da qualidade desse metal. Tá vendo? Houve até aí um melhoramento no ferro. James Hunsey e John Fitch idealizaram os primeiros barcos a vapor, mas quem introduziu esse tipo de navegação foi Robert Fulton, que em 1809 navegou de Nova York a Albany pelo rio Hudson, com seus inventos que inovaram a indústria e nela introduziram novas práticas e técnicas. A Revolução Industrial dava os primeiros sinais de consolidação, tá? Aí nessa imagem a gente pode ver um navio a vapor que foi criada por Fulton, né, que a gente acabou de falar, e retrata a primeira viagem da embarcação em setembro de 1807, onde ele viajou de Nova York a Albany, né, que fica lá nos Estados Unidos, e ele navegou 150 milhas a montante em 32 horas, a uma velocidade média de 8 km por hora. Os estadunidenses Thomas Edison patenteou diversas invenções. O que é patentear, meus amores? Patentear é registrar uma invenção no seu nome. Então, se eu invento o óculos bidimensional, aí eu vou patentear aquele óculos ali com o meu nome, ou seja, aquele objeto, o óculos tridimensional, eu que fui o idealizador daquele projeto, tá? E também o patenteamento dá o direito de receber pagamento pelo uso daquele objeto. Então, se eu patentio o óculos tridimensional, e o óculos tridimensional ele acaba indo para produção em larga escala. Então, eu vou ganhar dinheiro ali pela aquele dinheiro, ou pelo aquele objeto, entendeu? Porque a minha invenção está sendo multiplicada, as pessoas estão usando-a, e aquela invenção foi registrada no meu nome. O mesmo ocorre com músicas. Tia Luciana, eu fiz uma música, inventei aqui uma letra de uma música muito linda, tá? Aí eu patentio aquela música passa a ser minha, e a partir daquele momento, quem for gravar aquela música, eu vou ter que receber pelos direitos autorais dela, porque eu patenteei a mesma, certo? O alemão Karl Rubens, em parceria com Gottlieb Daimler, construiu um motor a gasolina. O francês Rudolf Diesel inventou em 1897 um motor que, em vez da vela de explosão, usava o calor gerado pelo ar comprimido para ignição da mistura do combustível, tá? Meus amores, temos a tecnologia da máquina a vapor. A máquina a vapor ela foi uma importante descoberta. Usar uma fonte de energia que não fosse humana ou animal, né? Porque anteriormente as fontes de energia eram humana, ou animal, natural, né? Como usava-se a força da água para movimentar as máquinas. Foi o estopim, beleza, da Revolução Industrial, que se iniciou lá na Inglaterra. E a consequência da máquina a vapor foi a criação da indústria, né? E a reinvenção da estrutura de transporte de cargas e de pessoas. A máquina a vapor é um exemplo muito nítido de como a ciência evoluiu para servir às nossas necessidades, né? As necessidades sociais. Pois um dos principais fatores que possibilitaram uma revolução na dinâmica da sociedade, tá? E fazendo-se um paralelo, por exemplo, com a invenção e a popularização dos computadores e da internet,
nos últimos anos, tecnologias que revolucionaram a comunicação em um curto período, sendo até chamados por alguns de revolução digital. Então, pode-se fazer um paralelo aí com a invenção dos computadores, a invenção da máquina a vapor, tá? Então, digamos que teve a mesma importância, teve o mesmo boom, tá? Então, finalizamos aqui mais uma aula. Estejam preparados para as nossas próximas aulas. Pode ler aí o final do capítulo, ainda falando sobre a sociedade industrial inglesa, tá? Então, beijinhos e até mais.